Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre a parte da ecologia que fala justamente sobre energia dentro de um ecossistema, tá? Nós temos que lembrar primeiro que o ecossistema é o quê? O ecossistema, ele é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de uma comunidade biótica, que são todos os seres vivos, tá? Mais o que, gente? Mais os fatores abióticos que mantêm a vida desses seres vivos, tá? Então, quando eu falo em energia, eu estou falando o quê, gente? Eu estou falando de um fator abiótico. Porque se a gente pensar em energia, tá? Olha quem nós temos aqui. Nós temos o Sol. Praticamente, a energia que entra dentro do ecossistema é energia proveniente do Sol, tá? Porque, gente, como nós já vimos anteriormente, é essa luminosidade, né, que nós temos do nosso lindo e maravilhoso Sol, é que vai fazer o quê, gente? Que vai estimular as nossas plantas a realizar o que, gente? A realizar fotossíntese, certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma energia que ela vem para a planta, no momento que está realizando fotossíntese, eu tenho a produção do quê, gente? Eu tenho a produção da substância que faz as nossas células terem energia, que é o quê? A glicose, tá? Então, toda vez que eu falar em produção de energia, eu estou falando na energia armazenada nesta molécula de glicose, tá? E essa molécula de glicose que é o quê, gente? C6, carbono, né? H12, os hidrogênios, O de oxigênio 6. Então, quando eu tenho esta molécula, eu tenho um monte de energia, porque para eu produzir glicose, eu fiz a absorção dessa energia luminosa e eu tenho um monte de energia armazenada nesta molécula. E a energia, para eu poder aproveitar essa energia, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que quebrar essa molécula e liberar a energia para eu poder fazer o meu movimento. Então, tudo que a gente faz, né? Quando eu tô aqui conversando com vocês, estou me movimentando. Todo esse movimento que eu faço, eu estou gastando energia. Eu gasto energia em forma do quê, gente? Em forma de ATP, né? Que são aquelas moleculinhas lá que estão liberando energia para que tudo possa acontecer no nosso corpo. Tudo bem? Só que prestem bastante atenção. Essa energia que eu estou falando, as plantas, que são os organismos fotossintetizantes, eles fazem a absorção de praticamente 100% dessa energia que é disponibilizada aqui para eles, né? Ó, ele está absorvendo, está produzindo glicose e está mantendo a sua vida, tá? Quando o nosso indivíduo, nosso roedor, vem aqui e come, né, o frutinho desta planta, certo? Ele está fazendo o quê, gente? Ele está pegando energia e está trazendo para o corpo dele, tá? Só que é o seguinte, daqueles 100% que a planta absorveu, constituiu seus tecidos, mandou para o fruto, quando vai passar para o roedor, gente, não é 100% que vai, tá? Vai fazendo o que, gente? Eu vou diminuindo, então vai lá, 60% dessa energia toda vai para o nosso roedor. Então, o que está acontecendo aqui? A energia no ecossistema, ela entra, mas ela tem um sentido de diminuir de um elo da cadeia alimentar para o outro. Quando esse nosso roedor morrer, nós temos estes nossos fungos que vão decompor esse roedor. E obviamente que eles não vão aproveitar toda a energia que veio da planta, etc, né?
sei lá, fica aqui para o fungo quando? Sei lá, uns 30% dessa energia, tá? E aí essa energia vai passando de um elo da cadeia alimentar para o outro. E aí, gente, quando ocorre a decomposição, essa energia acaba, né, em forma de calor sendo liberada para o ecossistema, tá? Então, o que acontece? A energia que veio do sol, que passou para a planta, para o fruto, para o roedor, que o roedor morreu, que foi decomposto pelos fungos e essa energia foi liberada para o ecossistema, ela jamais volta para a fonte, porque a nossa fonte maior, quem que é? O sol, tá? Então, essa energia não volta para lá. Fica claro isso? Então, por isso que nós falamos que no ecossistema, a energia, ela flui de maneira unidirecional. Tudo bem? Solta ali a energia dele, passa para a planta, energia dela. Esse roedor que come a planta pegou uma parte dessa energia. A energia do roedor, quando ele morreu, foi lá para o solo, houve a decomposição, essa energia foi para onde? Para a atmosfera ou para o ecossistema, mas não voltou para o sol. Então, nós temos o que, gente? Nós temos, quando eu falo em energia no ecossistema, essa energia flui, né? De maneira o quê? Unidirecional. Fica claro isso? Então, ela flui de maneira unidirecional. Ela não volta para a sua fonte. Isso é um negócio que a gente tem que entender, tá? Quando eu falo em energia, ela sempre está fluindo de maneira unidirecional. Vamos ver isso como que é numa cadeia alimentar. Seres, então, como nós já entendemos, né, que a energia dentro de um ecossistema, ela flui unidirecionalmente, nós temos que entender também como é que numa cadeia alimentar essa energia tem esse fluxo. Tudo bem? Bom, mas para a gente entender a cadeia alimentar, olha que lindo desenho que o Tião fez para nós aqui. Veja que a nossa Siriema está de volta, né? Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho essa cadeia alimentar, nós temos que entender quais são os componentes de uma cadeia alimentar. Gente, gravem isso, tá? Componentes da cadeia alimentar. Então, quais são os componentes? Gente, primeiro, eu tenho aqui as plantas, que são quem, gente? São os produtores. Tá? Componente número 1, gente, produtores, tá? Componentes número 2 são todos os consumidores. Tá? Então, os consumidores são todos os componentes aqui, número 2. Então, eu tenho consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, tá bom? O consumidor primário normalmente é o que, gente? É um herbívoro, certo? Normalmente o consumidor primário, que é aquele que come diretamente o produtor, ele é um herbívoro. O consumidor secundário normalmente vai ser um carnívoro, tá? Às vezes o consumidor secundário ele pode ser um carnívoro e também comer planta, então ele é chamado de onívoro, certo? Então eu vou ter o que, gente? No caso da siriema, que come as cobras, é um consumidor terciário. E no caso do lobo-guará, que come as siriemas, ele é um consumidor quaternário. Mas esse povo aqui que eu coloquei, primário, secundário e terciário, todos eles são o quê, gente? Consumidores, tá? Pode ser primário, herbívoro, secundário, carnívoro, terciário pode ser carnívoro e herbívoro. Quando eu tenho assim, bicho que come tanto planta como come outro bicho,
eles são chamados, ó, aqui em cima, eles são chamados de onívoros, tudo bem? Onívoros são aqueles animais que comem tanto bichos como plantas, tá? No caso do ser humano, nós somos onívoros, que a gente tanto come carne como nós comemos também vegetais, tudo bem? O ser que come apenas vegetais, especificamente, eles são chamados de herbívoros, tá? Bom, e aí, gente, qual é? Produtor é o primeiro componente da cadeia, consumidor é o segundo. E qual é o terceiro componente da cadeia, gente? Esse povo aqui de baixo, que são os decompositores. Decompositores. Tudo bem? Quem são os decompositores, gente? São bactérias, certo? Que são decompositores. Que mais? São fungos, que são decompositores, né? Os nossos fungos, que a gente já viu, são decompositores também, tá bom? Então, fungos e bactérias são os maiores decompositores que nós temos nas cadeias alimentares, tá? Então, se tiver uma questão lá no vestibular, né? E falar quais são os componentes da cadeia alimentar, né? Quando você fala em componente da cadeia alimentar, quem que você vai falar, gente? Primeiro, produtor. Quem é o produtor, gente? Todos os fotossintetizantes. Segundo, consumidores. E aí, consumidores, nós temos o que, gente? Primário, secundário, terciário, quaternário, dependendo da cadeia alimentar. E por último, nós temos quem, gente? Os decompositores, tá? Decompositores, que são aqueles que fazem o quê? Assim que morre todo mundo, esses decompositores é que vão dar conta de decompor, como o próprio nome está falando, de decompor essa matéria orgânica e fazer uma ciclagem, tá? Então, quando nós não estamos falando em energia, como é que acontece a energia, como é que ela flui nessa cadeia alimentar? Olha aqui. O sol manda energia para o produtor. Essa energia vai para o consumidor primário. Depois vai para o consumidor secundário. Depois vai para o consumidor terciário. Depois vai para o consumidor quaternário. E quando todo mundo morre, o que acontece, gente? Essa energia acaba chegando aonde? Acaba indo para onde? Olha aqui, ó. Vai todo lá para os decompositores. Morreu, gente? Todo mundo vai cair nas garras dos decompositores, tá? Não sei se vocês perceberam, né? Mas toda vez que eu coloco a setinha, essa seta ela é em direção a quem está recebendo a energia, tá? Gente, isso é coisa que o povo erra muito no vestibular, né? Porque se você tiver que fazer uma escolha de setas, né? Como é que você faz? Gente, sempre assim, quem come é que está recebendo energia. Então aqui, ó, o produtor recebeu a energia do sol, produziu aqui, ele vai passar a energia para quem? Para o consumidor primário, olha a direção da nossa setinha. Depois, gente, para o consumidor secundário, olha a setinha. Depois, para o consumidor terciário. Depois, para o consumidor quaternário. Tá bom? Então, a seta é sempre em direção de quem está recebendo essa energia, tá? E todo mundo, quando morrer, vai fazer o quê, gente? Vai estar na mão dos decompositores, tá? Então, só aqui nós aprendemos vários conceitos. Primeiro conceito, cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Quando eu estou estudando um único, tá vendo, ó? Um único grupo de organismos que eu tô vendo aqui, ó. A planta que é comida pelo roedor, o roedor que é comido pela cobra, a cobra que é comida pela siriema, a siriema que é comido pelo lobo-guará. E todo mundo que vai ser decomposto. Então, isso aqui é uma cadeia alimentar. Eu estou visualizando isso. Nessa cadeia alimentar, quais são os componentes da cadeia? Produtor, consumidor, que pode ser primário, secundário e terciário, decompositor, que são os fungos e bactérias, tá?
E como é que a energia flui nessa cadeia alimentar? Gente, ela flui de maneira unidirecional, tá? Essa energia que veio aqui, tá vendo? E ela vai perdendo quantidade, né? 100% aqui, 80 ali, 30 aqui, assim sucessivamente. Quem é topo de cadeia alimentar recebe uma quantidade menor de energia, tá? Que a energia maior tá aqui no produtor, certo? O topo de cadeia recebe menos energia do que a base da cadeia, certo, gente? Isso é uma outra coisa que você tem que saber. E aí, gente, todo mundo vai ser decomposto e essa energia vai fluir para o ambiente, não vai voltar para a nossa fonte, tá? Então, seres, ó, é isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Obviamente que nós vamos falar mais para frente aí das teias alimentares, né? Que essas teias, como é que eu considero? O que é uma teia alimentar? A teia é um conjunto de cadeias alimentares que elas vão elas vão se recortando, interagindo uma com a outra. Então, se eu estivesse falando aqui, ó, produtor que é comido pelo roedor e comido pelo inseto, se eu botar um insetinho aqui em cima, né? Se eu botar um inseto aqui, né? Meu insetinho aqui bonitinho, olha que lindo. Eu vou já estar falando de uma cadeia de uma teia alimentar. Porque esse produtor, ele tanto pode ser comida para o roedor como para o inseto, tá? A cobra não vai comer inseto, certo? Mas vai comer o roedor. Então, se eu tivesse aqui um sapo, por exemplo, eu vou escrever, né? Porque eu não sei desenhar. Se eu tivesse aqui um sapo comendo inseto e o sapo sendo comido pela siriema, eu já faço o quê? Já faço uma teia alimentar. Então, cadeia é quando eu tenho um fluxo só. Teia é quando eu tenho o quê, gente? Quando eu tenho um conjunto de cadeias que interagem umas com as outras. Combinado assim? Seres, não percam a próxima aula que a gente vai falar das pirâmides, tá? As pirâmides alimentares, essa coiseira toda, para a gente entender um pouquinho melhor como é que essas coisas acontecem aí no ecossistema. Mas gravem bem que energia no ecossistema ela flui de maneira unidirecional, que na cadeia alimentar eu tenho produtor, consumidor e decompositor, que se eu tiver uma teia eu vou ter um conjunto de cadeias, tá? E que essa energia sempre vai fluir de maneira unidirecional, tá bom? Seres humanos, espero que vocês tenham curtido, né? Principalmente a nossa siriema maravilhosa aqui. Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí.